Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite para os irmãos que estão aí em Moçambique. Bom dia, minha irmã Erlane. Bom dia, pastor Paulo. Vamos orar para nós pedirmos a ajuda do Senhor. Senhor, graças por esse dia, graças pelo dom da vida. Nós te damos graças, Senhor, pelo ministério da igreja nossa lá na África, com os irmãos de Moçambique. E nós te pedimos que o Senhor continue os abençoando, pedimos que o Senhor proporcione ou permita que todas as necessidades sejam atendidas, que são muitas, e que o seu propósito, Senhor, porque essa janela foi aberta pelo Senhor, essa porta, que o seu propósito possa ser cumprido, que a presença do seu Santo Espírito hoje possa nos inspirar. Sim. E que esse vídeo seja de utilidade para o ensino, o treinamento dos evangelistas. Verdade. Assim nós oramos no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Qual é o assunto de hoje, irmã? O assunto de hoje nós vamos fazer a continuação das características de um evangelista, né? Muito bem, características de um evangelista. Então, fazendo uma rápida recapitulação, não se pode falar de um evangelista ou até mesmo de um bom cristão que não tenha especificamente esse chamado. Nós não podemos falar de um bom cristão que não seja uma pessoa de um caráter exemplar. Exato. E o modelo quem é? O modelo é Jesus Cristo. Então o caráter exemplar nosso, como discípulos do Senhor Jesus, nós temos que cada vez mais, com a obra do Espírito Santo na nossa vida, perseguir o objetivo de nós sermos cada vez mais como Cristo. E assim nós estaremos glorificando com a nossa vida o nome do Senhor. Então, primeiramente, nós vamos ver aqui o seguinte, só fazendo uma pequena recapitulação, nós temos uma observação que fizemos na semana passada, no vídeo passado, que diz respeito aos bons valores morais. Ser um bom cristão ou a pessoa ter um caráter cristão não se trata apenas de bons valores morais, não se trata da pessoa ser boa do ponto de vista moral ou do ponto de vista ético. Requer algumas coisas mais que dizem respeito ao caráter do imitador de Cristo, né? Cristo não foi somente uma pessoa de bom caráter. Imagina se ele tivesse feito todo aquele sacrifício para salvar a gente, fosse somente por causa do bom caráter. Exato. O bom caráter dele não é discutido e nem é contestado. É que ele é muito mais do que um profeta, muito mais do que um bom mestre, sim, mas ele é o Filho de Deus. Então, dentro desse aspecto aí, o cristão genuinamente bíblico, ele admite as suas falhas. Isso é uma coisa extremamente importante. Eu estou seguindo o que diz a apostila que vocês têm aí para ficar mais fácil. Então, a pessoa precisa de ser transparente. O que é uma pessoa transparente? Né? Nós sabemos que todos nós temos as nossas fragilidades. Todos nós estamos no processo de santificação, ou seja, nós estamos submissos ao trabalho do Espírito Santo na nossa vida e, portanto, nós não estamos prontos ainda. Nós somos pecadores, né? Então, o que requer de nós é que a gente seja transparente, ou seja, na medida em que nós buscamos ser mais como Cristo, é preciso que a gente não queira esconder dos outros e esconder de nós mesmos, e muito pior, querer esconder de Deus, né? Os nossos pecados secretos ou as nossas atitudes erradas, fazer de conta. Deus não é um Deus do fazer de conta. Então a transparência é a pessoa que vive aquela realidade do que a pessoa é. Se a pessoa cometeu, eu ontem na escola dominical, no estudo bíblico, ontem afortunadamente a gente teve criança, não tinha quase adultos, mas a gente tinha criança, e eu gravei o vídeo do estudo aos Romanos de ontem, mais voltado para vocês usarem aquilo com as crianças, porque eu não ia deixar de mão as crianças se tinha poucos adultos. Então eu conversei com eles na linguagem que eles entendem. Então o assunto aí é o seguinte, essa maturidade
e no domingo passado, o vídeo da mensagem do domingo passado falava, o amor verdadeiro, ele requer maturidade, o amor verdadeiro e genuíno, ele requer maturidade. Então essa maturidade que a gente busca dentro do nosso processo de santificação, essa maturidade ela exige esse tipo de atitude. Se a gente errar, a gente não querer fazer de conta ou fechar os olhos e fazer de conta que não viu. Isso quer dizer a gente ser transparente, ou seja, a gente ser autêntico, que a gente não queira tentar esconder as nossas fraquezas para ser aquela pessoa que é perfeita, porque nenhum de nós é perfeito, né? No dia do Senhor, quando Ele vier nos buscar, aí sim nós estaremos na frente do Senhor. Aquele que nos buscou e nos chamou, Ele é o que nos santifica e que nos glorifica no dia do Senhor. Exatamente. Então, é impossível a gente entender que hoje a gente está pronto, mas é possível e necessário que se entenda pela fé que a promessa dele, que Ele vai nos glorificar no dia do Senhor, isso significa dizer que quando o Senhor vier para nos buscar, nós vamos ser apresentados a Ele como Ele quer que nós sejamos, porque se Deus é santo, Ele busca que nós sejamos santos, no sentido de pessoas separadas para o propósito dele. Então, isso é importante a gente dizer sobre o assunto da transparência. E aí eu quero falar também sobre o assunto da honestidade, porque na apostila geral, na grande apostila, que diz as características ou qualidades do líder cristão, se está falando aqui do líder cristão, o evangelista é um líder. Exato. Ele leva as pessoas a Cristo e para ele levar as pessoas a Cristo, portanto, ele tem as características do líder cristão. E uma das características principais do líder cristão é a honestidade. Honestidade no seu relacionamento número 1 com Deus, né? Honestidade com Deus. Então a honestidade com Deus não se alcança a não ser que a gente seja uma pessoa de oração. Muita oração, né? Muita oração. Se a gente não for uma pessoa de muita oração, a gente já começa não cumprindo o propósito de ser honesto, número 1, com Deus, segundo, ser honestos com nós mesmos, ser honestos com a nossa família e honestos com as outras pessoas a quem nós supostamente vamos alcançar para levar para Cristo. Então, o outro aspecto da honestidade é o nosso relacionamento com a comunidade. E no que diz respeito ao nosso relacionamento com a comunidade, não tem condição da gente ser um evangelista isolado, um evangelista talvez com a etiqueta de independente. Não existe independência dentro da igreja. Nós somos membros do corpo de Cristo e membros uns dos outros. Portanto, a nossa honestidade tem que se estender também ao relacionamento na comunidade e incluída na comunidade a igreja, né, da qual nós somos partes e vamos buscar mais pessoas. Então, todo cristão, ele tem que estar dentro da igreja, ele não pode estar desvinculado da igreja, né? E quando ele ministrar, né, ele deve assumir ou buscar o relacionamento com as pessoas em amor. Se vocês virem o vídeo do domingo passado, eu falei do amor verdadeiro. Como é que a gente pode alcançar alguém para Cristo se a gente não mostrar o amor verdadeiro de Cristo fluindo do Senhor para nós e de nós passando para as outras pessoas? Então, isso é essencial. Então, o amor ao próximo é muito mais, eu gostei dessa observação do autor de onde eu tirei isso, o dever de amor ao próximo é muito mais do que não fazer mal à pessoa. A pessoa às vezes se julga que está amando o outro simplesmente porque não está fazendo mal. Não fazer mal é pouco. A gente tem que ir muito mais além do que não fazer mal à pessoa, é fazer o bem. Ou é muito mais do que esperar que a pessoa venha a nós pedir pelo bem. Esse é outro conceito errado, porque nós não podemos estar de braços cruzados, né, esperando que as pessoas venham a nós, mas fazer como Cristo fez, que é ir às pessoas. Então, o amor ao próximo requer que a gente vá às pessoas e não esperar que elas venham a nós para buscar
para buscar orientação ou para buscar ajuda. Foi esse o exemplo deixado por Jesus Cristo. Então, isso aí basicamente é o que se requer, inclusive da pessoa não ser antissocial. Se a pessoa for antissocial, então fica difícil de ministrar às pessoas que precisam delas, porque se a pessoa for antissocial, isso representa dizer que ela não gosta de estar com as pessoas. E estar com as pessoas é ser uma pessoa sociável. Né? Muito bem, mas eu quero ressaltar aqui alguma coisa que eu já falei, antes de entrarmos em cada uma das características. Quero ressaltar uma coisa que eu falei, que eu tenho usado como ilustração. Uma pessoa aí de Moçambique, quando ele recebeu o vídeo, o primeiro vídeo logo, e ali eu falava uma coisa que eu falo sempre, eu já repeti isso muitas milhares de vezes, que nós devemos viver o que nós cremos. Esse é o lema da igreja primitiva. Vivemos o que nós cremos, ou seja, colocar em prática na nossa vida aquilo que a gente crê, e não a gente crer e pregar uma coisa e a nossa vida é outra coisa diferente. Então, essa pessoa, né, esse amigo lá, ele falou o seguinte: escuta, eu não estou entendendo o que o senhor está dizendo. Como é que viver aquilo que a gente crê? Nós vivemos aquilo que nós cremos. E aí eu comecei a entender, eu ainda não tive tempo de ligar para ele, para perguntar a ele exatamente em mais profundidade isso. Mas eu notei pela ênfase que ele deu, pela maneira como ele falou, que a cultura na África é diferente. A gente já teve a oportunidade de falar disso. E sendo a cultura diferente, é muito diferente daqui da América, né? E hoje, infelizmente, no Brasil, as coisas ruins estão sendo copiadas. Né? Então, é muito diferente daqui da América, em que a pessoa, muita gente, se diz cristão, como uma tabuleta na testa, né? A pessoa até crê em Deus, etc., mas não vive aquilo. Quando está na hora de enfrentar um problema, aí não busca oração, busca a solução que os outros podem oferecer para ela e não a solução que Deus pode dar. Então, é uma diferença gritante do ponto de vista cultural entre a América e a África, especificamente que eu estou falando com o pessoal de Moçambique, em que a necessidade das pessoas leva as pessoas não só a crer, mas colocar em prática a sua crença no Senhor, ou seja, de buscar o Senhor, de ir à igreja, não só ir à igreja, mas estar com sede de aprender a palavra de Deus, estar com sede de louvar a Deus, estar com sede e fome de aprender da palavra de Deus. Enquanto que aqui tem muita gente que se diz cristão, etc, mas chega na hora do sufoco, o que ele vai fazer? Ele vai lá no médico, o médico diz assim: você está com uma doença que você vai morrer daqui a uma semana. O médico não tem o poder de decretar a nossa morte, então ele crê no médico, mas ele não crê no Senhor, que é poderoso para afastar as nossas enfermidades. Muito bem, então isso aí é uma introdução que eu dei, e eu gostaria, aqui antes de entrar na primeira característica, somente ver em Marcos 12:30, o Evangelho de Jesus segundo Marcos, capítulo 12, versículo 30, que reforça a nossa ideia de atitude, a nossa ideia da nossa mente estar voltada para o Senhor, a ideia das nossas palavras estarem voltadas para o Senhor, né? De modo que o nosso culto e a adoração ao Senhor seja permanente, constante e estável, e não seja um negócio que a gente busque de Deus somente na hora que a gente está agoniado. Então, aqui a base que nos leva a falar disso na apostila está em Marcos capítulo 12, versículo 30, que diz o quê, Erlane? Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Este é o primeiro mandamento. Então, amar o Senhor, né, não é só da mente, ou seja, amar racionalmente e não amar de coração. Exato. Não só falar, mas o fundamento de tudo isso é aqui. Amar primeiramente ao Senhor teu Deus. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus
de todo o teu coração, de toda a tua alma, né? E de todo o teu entendimento, que é a nossa capacidade de entender as coisas racionalmente. Então, nem é só o sentimento, nem é só a emoção, né? Mas também com todas as nossas forças. Este é o primeiro mandamento. Isso aí dá a base bem cabal para o que nós estamos falando. E depois, em Gálatas 5, eu não vou ler agora, mas vocês podem ler em Gálatas 5 os frutos do Espírito. Sem os dons espirituais, que são os frutos do Espírito, que não são da nossa habilidade normal, a gente não consegue colocar em prática essa nossa fé, né? Então, tudo isso aí diz respeito aos dons espirituais que vocês podem explorar com as pessoas que estão sendo treinadas lá no Gálatas 5. Então, o nosso caráter, dessa maneira, é formado e para que nós possamos frutificar em atitudes que atestam que somos de Deus e temos a sua palavra em nossas vidas. Ou seja, se isso não frutificar, a matemática de Deus é de multiplicação e não de divisão. Exato. Então, é de multiplicar. Quando ele nos criou, ele disse, crescei e multiplicai-vos. Multiplicar não é só em número a população do mundo, mas é multiplicar em termos de discípulos de Jesus, multiplicar em termos espirituais. Espirituais, as características, né, vai aumentando cada vez mais a partir do momento que a gente realmente se entrega ao amor de Deus e deixa que o Espírito Santo venha moldar o nosso caráter de acordo com a vontade de Deus. Aí vai começar a surgir outras características que não existiam em nós. Exatamente. A partir desse momento, né? Perfeito. O Senhor mesmo disse que uma árvore má não pode dar bons frutos, e uma árvore boa não pode dar maus frutos. E o Tiago diz que as palavras que saírem da nossa boca podem ser palavras para edificar e palavras para destruir. Então nós não queremos deixar que nem a nossa boca e nem as nossas palavras sejam instrumentos para levar as pessoas à destruição, né? Então vamos começar pela primeira qualidade, né, de um evangelista, que é a pureza. O que diz aí, irmã, sobre a pureza? Diz, a vida separada, santificação para o Senhor, uma vida distinta no mundo corrupto. Filipenses 4:8. Pois é, uma vida distinta no mundo corrupto. Vamos dar lá uma olhada em Filipenses 4:8, deixa eu ver o que diz lá. Filipenses 4:8, Filipenses 4:8, Coríntios, Gálatas, Filipenses 4:8. O que diz lá em Filipenses 4:8? Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Amém, que coisa linda, né? Que coisa linda. Esse versículo aí, vocês devem explorar, né, no estudo com as pessoas. E esse versículo, por exemplo, é um versículo extraordinário, e o contexto dele, não só esse versículo especificamente, mas extraordinário para uma mensagem, para um sermão. Porque o que está dizendo aqui, na verdade, é que a gente tem que... Não é que nós vamos nos separar do mundo, né, de maneira figurada, né? Aí estamos dizendo num sentido de separar-se espiritualmente da corrupção do mundo em que vivemos. Porque não tem como a gente não viver no meio da sociedade, né? Então, nesse meio que vivemos, a gente tem que se separar, santificar, buscar a Deus de forma intensa, para que não venhamos cair na tentação do mundo, né? E tem um pensamento que me veio à mente agora, que é o seguinte: imagina se nesse mundo todo mundo fosse bonzinho, todo mundo fosse correto, todo mundo fosse puro. Onde é que a gente ia dar o nosso testemunho de vida?
lugar nenhum, né? Em lugar nenhum. A gente ia ficar falando sozinho, porque não ia ser, a nossa missão ia ser irrelevante. Enquanto que é num mundo sujo, num mundo de trevas, é que a gente tem a grande oportunidade, o grande desafio da gente poder dar o nosso testemunho de discípulos do Senhor, de seguidores do Senhor. Sim, sim, Né? sem dúvida. O segundo é a imparcialidade. O que diz aí sobre a imparcialidade? O que quer dizer isso? Trataremos a todos, seja quem for, de modo único, sem acepção de pessoas. Seremos justos com as pessoas, independentemente de afinidade, sejam amigos, parentes, irmãos ou parceiros de caminhada. Muito bem. Lá em 1 Tessalonicenses 5,15. Ok, enquanto você acha o 1 Tessalonicenses, eu vou dar aqui uma ilustração. Seremos justos com as pessoas independente da afinidade. O que quer dizer isso? Afinidade é quando a gente gosta da pessoa, a gente tem afinidade, a gente tem identidade com aquela pessoa. Ora, se a gente for dar o nosso testemunho e procurar ministrar o amor de Cristo somente para as pessoas que a gente tem afinidade ou as pessoas que a gente gosta, né, não estamos fazendo grandes coisas. Né? O negócio é a gente dar o nosso testemunho imparcialmente, de forma imparcial, ou seja, tratar todas as pessoas da mesma maneira, com o mesmo respeito, com o mesmo amor, né? Sem fazer acepção de pessoas. Não é só os amiguinhos. Né? O Senhor disse que a gente tem que amar também os nossos inimigos. Imagina, amar inimigo não é fácil não, né? Não é fácil não. Acho que é a pior tarefa que ele deixou para nós, né? Exatamente, mas por meio do Espírito Santo a gente pode contar com a misericórdia do Senhor e estar com o coração aberto até para a gente comunicar o amor de Cristo àqueles que são nossos inimigos. Então o que diz a 1 Tessalonicenses 5,15? Diz assim: evitai que alguém retribua a outro mal por mal, pelo contrário, segue sempre o bem entre vós e para com todos. Regozijai-vos sempre. Então, ontem, por exemplo, eu estava falando com as crianças na ministração sobre a carta aos Romanos, capítulo 5, do 12 ao 20, e eu falei com eles assim, na linguagem deles: escuta, se um coleguinha teu chegar e te dar um empurrão, ou te xingar, você vai dar um chute nele, você vai dar um troco para ele, como diz lá no Brasil? Não é isso que o Senhor está pedindo. O que Ele quer é que a gente não retribua o mal com outro mal. Né? É outra tarefa difícil, mas várias vezes eu tenho tentado formar as crianças nesse sentido. Né? Depois, qual é a próxima característica do evangelista? Sem fingimento. Quer dizer... Quer ler? Sem fingimento. É prezar pela verdade. Não existe espaço para máscaras e ânimo duplo. Não existe espaço para máscaras e ânimo duplo. Olha, eu vou te dizer uma coisa, eu gostaria muito de aprender, já estou insistindo com isso várias vezes, de vocês também ministrarem para nós. Exatamente. Ensinarem a nós. Porque é muito importante para nós, se a gente está se propondo a produzir material para vocês, para a cultura de vocês, né? Eu não conheço, a Erlane não conhece a cultura africana, né? Mas se for tomar como base ou como exemplo a nossa cultura aqui, né? Geralmente o mundo tá cheio de mascarados, seja onde for, seja em qualquer país, mas ser uma pessoa que usa a máscara, né? E uma pessoa de ânimo duplo, não é o que agrada ao Senhor, tem que ser sem fingimento. Então eu gostaria especificamente que vocês nos digam, né, se aí na África, diante da cultura de vocês e do estilo de vida que vocês levam, com a simplicidade de vida que vocês levam, glorificando com isso o Senhor, né, se é comum vocês aí encontrarem pessoas que usam máscaras ou são de ânimo duplo, ou seja, sem fingimento. Gostaríamos muito de aprender com eles, né? Não, sem dúvida, porque é um aprendizado. Aqui não é só levar, a gente também está buscando o aprendizado de vocês, né? Senão a gente não pode ministrar, produzir materiais para vocês que seja segundo a nossa cultura, né? Então, 1 Pedro 2,1.
1 Pedro 2,1. O que diz? Você está falando aí? Então, O que diz 1 Pedro 2,1? diz o seguinte: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicências. Imagina, hipocrisia. Eu acho que essa é a pior doença que existe no mundo, né? A hipocrisia é você viver uma imagem, fazer uma imagem de que você é bonzinho e no final das contas você é um hipócrita. Já imaginou no dia que descobrirem que a gente é hipócrita? Se a gente fosse, graças a Deus, a gente procura viver uma vida mais do estilo cristão. Mas já imaginou você estar ministrando para uma pessoa e depois a pessoa descobrir que a vida que você leva não corresponde? Isso é hipocrisia. Hipocrisia. Infelizmente, né, a gente está cercado disso aí nas igrejas hoje, né? Exatamente. E é triste porque, é muito triste porque isso invadiu essa cultura da hipocrisia, invadiu a igreja. Invadiu a cultura da igreja. Então é uma coisa muito triste. A gente teria aqui conversa para o resto do dia, mas deixa para a próxima oportunidade. Exatamente. Né? É interessante também vocês saberem a realidade triste que a gente vive aqui, porque é uma realidade triste, né? Onde que o Deus de muitas pessoas, eu não posso generalizar, mas o Deus de muitas pessoas são as coisas materiais, é o dinheiro, etc, etc. Infelizmente, o tal do sonho americano, muita gente vem para cá, para esse país, totalmente enganado, pensando que aqui vai ter fortuna, vai fazer fortuna, quando não corresponde à realidade, né? E o que diz Tiago 4,8? O que diz o Tiaguinho? Tiago 4,8. O Tiago 4,8 deve falar alguma coisa realmente muito importante. Tiago 4,8. Você achou aí? Tá. Ainda estou achando aqui. Chegai-vos a Deus. Veja só, nessa versão aqui, chegai-vos a Deus. Eu não sei qual que diz a sua. Aqui diz, chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de vós. Alimpai as mãos, esse verbo aqui, alimpai, alimpar eu nunca ouvi, mas deve estar certo, porque essa Bíblia é da língua portuguesa. Talvez vocês aí usem a palavra, em lugar da palavra limpar, usem a palavra alimpar. Alimpar as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo purificai os corações. Né? Ele não está falando de purificar a mente, somente. Né? Purificar a mente e não purificar o coração. Né? O que o apóstolo Paulo fala? Que a palavra está dada. Né? Se você confessar com as suas palavras o que tem no seu coração, se você de coração confessar com as suas palavras que Jesus Cristo é o Senhor, você será salvo. Então uma coisa é a gente ter isso aqui na nossa consciência, no nosso racional, né? Racionalmente a gente saber que é aquilo, mas a outra coisa é a gente sentir aquilo de coração para poder colocar em prática, não é isso? Então o assunto do sem fingimento é essencial, e eu gostaria também que vocês nos dessem de volta algumas dicas do que é a realidade da cultura aí. Depois vem o outro que é a humildade. O que fala da humildade? Humildade. Ninguém é autossuficiente. Uau! Vaidade e soberba não devem encontrar espaço no coração do cristão. Tais coisas devem ser banidas de nosso meio. Somos um corpo e dependemos uns dos outros. Uau! Você vê que é profunda essa passagem, hein? É muito aquilo que eu falei. Não existe, entre cristãos não há independência. Nenhum de nós é independente do outro. Então, lá no Sermão da Montanha, no versículo número 8, o Senhor diz o seguinte: bem-aventurados os limpos de coração. Olha que coisa linda. Bem-aventurados ou abençoados. Né? Bem-aventurados é sinônimo de abençoar. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Como é que a gente pode se encontrar com o Senhor lá na eternidade
como é que sem a gente estar purificado, como a gente sem estar com o nosso coração limpo, como é que a gente pode pretender estar frente a frente com o Senhor que é santo? Não tem jeito, né? Não tem jeito. Então isso aí é uma coisa realmente extraordinária. Imaginar que a gente tem que estar buscando, porque na verdade, o que acontece? É o Senhor, na verdade é o Senhor que nos busca. A gente está ansioso para melhorar, a gente está ansioso para que o Senhor nos capacite para sermos evangelistas. Então, na verdade, o que a gente tem mais dentro da gente é a ansiedade de querer fazer alguma coisa. Então, quem está no propósito de ser um discípulo de Cristo e, portanto, ser um evangelista que vai multiplicar os discípulos do Senhor, é preciso que a gente esteja com o nosso coração puro, porque senão, o que ele diz aqui? É o Mateus 5,3. Ele diz o seguinte, o Senhor fala assim, bem-aventurados os... eu fui lá no outro, eu fui no 8. Eu falei, bem-aventurados os limpos de coração, porque poderão ver a Deus. Também se aplica. Na verdade, todo o Sermão do Monte se aplica. Se vocês quiserem tirar um tempo para fazer uma reflexão no Sermão da Montanha, é importante. Mas o 3 diz o seguinte, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Sabe o que quer dizer pobre de espírito? Não é o conceito de pobre de espírito do mundo. Lá no Brasil, por exemplo, uma pessoa como é que eu caracterizaria? Uma pessoa é chamada, no conceito do mundo, uma pessoa é pobre de espírito quando só quer saber de futilidades, só quer saber de coisas que não são espirituais. Pessoa que não está dentro do propósito nobre que o Senhor quer que esteja. É chamado lá de pobre de espírito. É um negócio depreciativo. Você é uma pessoa pobre de espírito, ou seja, que você não está ligado nas coisas de Deus, que você não está ligado nas coisas que dizem respeito ao bom comportamento, à boa atitude. Isso é ser pobre de espírito. Mas, quando vai se estudar a palavra profundamente, lá na língua original do grego, né, pobre de espírito é a pessoa que é humilde. Pobre de espírito é a pessoa que é humilde, ou seja, não é arrogante espiritualmente. Isso é que quer dizer pobre de espírito. Uma vez eu vi uma dissertação de uma pessoa, né, lá quando eu estava no seminário, era um negócio desse tamanho, tinha mais de 500 páginas a dissertação. O cara foi profundamente buscar em toda a Bíblia, né, a partir deste versículo, o que era profundamente, o que significava ser pobre de espírito. Imagina, para você fazer uma pesquisa dentro da palavra de Deus, para chegar a escrever um documento de aproximadamente 500 páginas, olha, é preciso estar apaixonado pelo Senhor, né? Com certeza. Sem ter aquela ansiedade de conhecer as coisas de Deus a fundo, eu não creio que ninguém é capaz de escrever um documento. E, aliás, isso foi publicado, não só está arquivado lá no Seminário Fuller, na Califórnia, mas foi publicado e é objeto de livro. Eu não sei se foi traduzido para outras línguas, foi escrito originalmente no inglês. Mas eu fiquei impressionado quando eu vi o trabalho, a dedicação daquele homem para poder aprender profundamente, não superficialmente, para poder permitir, com aquele documento escrito, passar para outras pessoas as coisas que significam ser... Deve ser um material muito interessante de aprendizado, né? De aprendizado, E aquilo foi há muito tempo, porque nem tinha publicado... tem publicado, assim como em matéria escrita, mas aquilo na época que ele escreveu isso não tinha computador, então era antigamente aquelas fichas. Sim. Aquelas fichas, um negócio complicadíssimo que pelas fichas a gente não conseguia chegar em lugar nenhum, porque a ficha antigamente, quando entrava na máquina, não é que nem o computador de hoje. Mas, graças a Deus, foi impresso, né? E muito interessante. Muito bem. Agora a próxima é mansidão e serenidade. O que diz aí, irmã?
ser manso, não permitindo que disputas e discórdias tomem conta, gentil, sensível e paciente com todos. Ok, Mateus 5,5. Olha lá, ele vai de novo para o Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha dava para a gente uma conversa para 3 anos. Com certeza. Então, Mateus 5,5, o Senhor diz o seguinte: bem-aventurados os mansos, por quê? Porque eles herdarão a terra. Será que ele está falando da terra, dessa terra aqui? Não, né? Está falando da terra vindoura, né? Do paraíso celeste, o qual nós estamos buscando, né? Exatamente, né? Do paraíso celeste, que é a Nova Jerusalém, que vai descer do céu quando esse universo todo for queimado, conforme está escrito. Muito bem. Então, a próxima é o quê? É misericórdia. Misericórdia. Compaixão pela dor, pela miséria do coração. Uau! A miséria do coração, que triste. Alheio. Yeah. É entender que nosso próximo pode passar por lutas, dores, infelicidades extremas. Participar do sofrimento alheio. Isso aqui é uma coisa muito interessante que podemos aplicar na realidade na qual vivemos hoje, né? Exatamente. Pelo fato das tragédias que houve aí recentemente, né? Que o mundo inteiro acompanhou, dos furacões aqui nos Estados Unidos e nas ilhas do Caribe, onde destruiu, né, grande parte daquelas ilhas e milhões de pessoas estão aí sofrendo as consequências, e também no Texas, né, 3 semanas atrás. Então isso aqui aplica perfeitamente. No ter compaixão pela dor do próximo. Participar do sofrimento alheio. E o evangelista, imagina um evangelista que chega lá na minha casa, suponha que eu não conheço a Cristo, eu sou uma pessoa que não tem relacionamento com Deus. Então ele chega lá para me visitar e eu estou numa situação de dor, de sofrimento, de agonia, etc, etc. Aí ele fica lá 5 minutos, ora por mim, vai embora e bye bye. Ele está participando do sofrimento alheio? Não. Para a gente participar do sofrimento alheio, a gente não pode estar lá limitado ao tempo, número 1. Uhum. Essa é outra observação importante para os evangelistas. Não vá sair em campo, eu sei que vocês não fazem isso, mas não vá sair em campo, né, como muita gente no mundo ocidental, que sai em campo e vai tentar resolver o negócio e dizer para o cara: olha, eu vim aqui orar por você. Se o cara está com fome, Jesus Cristo deu para ele o quê? Deu pão. Deu de comer, deu pão. Se o cara está com sede, Jesus Cristo anunciou o evangelho do reino de Deus para ele, mas deu água. Então isso é que é participar do sofrimento alheio. Então, ver uma pessoa numa situação de miséria de coração é uma coisa terrível. Requer a nossa dedicação a essa pessoa, tanto quanto a gente dedicaria a nosso pai, a nossa mãe. Exatamente. Isso é que é amar uns aos outros, né? Com certeza. Amar uns aos outros sem a gente participar do socorro. Não quer dizer que a gente não vai orar pela pessoa. Orar é a primeira coisa, o essencial, mas tem que ir além disso, né? Participar e nas lutas, nas dores, nas infelicidades extremas. Isso aqui é muito importante o que o Senhor fala, né? No 5,7, quando ele diz lá, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Uau! Tem uma outra mensagem que eu preguei no domingo anterior a esse último domingo. Acho que foi nesse domingo mesmo, quando eu falei do amor verdadeiro. Vocês vejam lá no vídeo da minha mensagem do amor verdadeiro, a situação que a gente vê claramente quando Deus tem misericórdia da gente, porque a gente teve como resultado da gente ter tido misericórdia dos outros. Vê lá no vídeo para a gente não expender mais tempo, mas é muito interessante, porque às vezes há pessoas que estão sofrendo, mas estão em rebelião contra Deus. Você quer ajudá-los, como o exemplo que eu dei lá, e a pessoa cospe no teu rosto. E a pessoa, aquele homem que eu dei o exemplo, que o cara estava lá no hospital à morte, e ele maltratava até as enfermeiras que iam tratar dele. Né? Ele não deve ter tido misericórdia de ninguém. Agora, veja só,
o que é triste. A pessoa que vai lá para ter misericórdia, ele não conhece misericórdia se ele está em rebelião a Deus. Não tem como ter misericórdia de alguém se a pessoa está em rebelião contra Deus. Mas aí ainda alguém que tem misericórdia vai lá para cuidar dele e ele sai dando chute. Ele tinha que estar amarrado na cama, imagina. Que tristeza, né? Vocês vejam lá aquela ilustração que eu dei sobre o assunto do amor verdadeiro na mensagem do domingo passado, que vocês vão ver. E aqui eu quero crer... A que horas estamos, irmão? Já quase 10 horas. Quase? São 9h53 agora. Ok, então nós temos até um pouquinho mais. Então ainda podemos avançar. A outra que diz aqui é o quê? Coração puro. Também vai no Sermão da Montanha. O que diz do coração puro? Ser livre de impurezas no altar, no coração. Relacionamento constante com Deus e com a sua presença, nos limpando genuinamente daquilo que nos separa dele. É Mateus 5,8, também no Sermão da Montanha. Eu acho que um desses dias eu vou pregar novamente, que a última vez que eu preguei sobre o Sermão da Montanha foi na Igreja Americana, eu preguei em inglês. Eu acho que eu vou preparar uma mensagem sobre o Sermão. Não, já está na minha mente. É isso aí. Quando eu gravar a série de mensagens para quando eu vou tirar férias, eu já separei material para pregar no Sermão da Montanha. Eu vou fazer uma série de mensagens para a igreja aqui também, em lugar de eu estar presente, porque eu vou estar de férias, eles poderem ver. Então esse Sermão da Montanha é uma riqueza. Então ele diz o que? No 5,8. Ele diz o seguinte: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. É a mesma que diz respeito à misericórdia. Sim. A misericórdia também. Era no 5,3. Não, a misericórdia estava no 5,7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançaram misericórdia. Aí é uma sequência, né? O coração puro, aí é o 5,8, que diz bem-aventurados, porque eles verão a Deus, né? Coração puro. Agora, o modelo supremo de caráter, e eu gostaria muito de estender o estudo depois mais sobre esse assunto. Eu tenho um material que diz respeito ao produto do entendimento da psicologia, que classifica o caráter das pessoas, uns com caráter sanguíneo, outros como caráter pacífico, outros como caráter... Tem uma porção de categorias lá. Mas é interessante isso depois estudar, porque no final das contas, tudo aquilo que está alinhado ali, né, não corresponde ao que Deus explica sobre o nosso caráter humano. Interessante. Muito interessante. Eu compartilhei isso com uma menina que me considera tio dela, que ela estava se formando em psicologia. Eu compartilhei aquilo com ela, porque tudo que a psicologia entende ou classifica do caráter das pessoas não tem nada a ver com o caráter que Deus quer que a gente tenha, ou seja, com o caráter segundo o conceito de Deus. É muito, muito interessante aquele material. Sim, muitas vezes a ciência e a lei de Deus realmente não se batem muito, né? O que acontece na prática é o seguinte, aí é que está. São poucos os psicólogos que analisam o homem, ou os analistas que analisam o homem, considerando a parte espiritual do homem. Né? Aqui, por exemplo, tem uma escola, uma corrente de psicologia que diz do comportamento. Analisa o comportamento. O comportamento da pessoa é o resultado daquilo que a pessoa é. Exatamente. Então vai analisar segundo o resultado, mas a causa... Está lá atrás. Está lá atrás. Então, é muito interessante isso. Inclusive, eu vou mandar esse vídeo e o outro que se tratar disso, eu vou mandar para a Aline, lá no Brasil, para ela ver. Muito bem. O modelo supremo de caráter, né? Que é fonte de inspiração. O que está escrito aqui na introdução do assunto? Pode ler, então, pastor. Não, desculpa. Nosso modelo supremo de formação de caráter é nosso Salvador Jesus Cristo. Ele deve ser nosso alvo, razão, adoração, modelo, tudo. Afirmar que somos cristãos é carregar nos ombros a responsabilidade de sermos seguidores e praticantes
do ensino de Jesus. Interessante. Afirmar que somos cristãos é carregar nos ombros a responsabilidade de sermos seguidores e praticantes do ensino de Jesus. O que mais que ele diz? Ter um modelo é fundamental na formação do caráter. E para a formação do caráter cristão, o modelo do Senhor nos leva a amá-lo, admirá-lo, imitá-lo, segui-lo. Ele nos faz, dia a dia, ver que podemos aplicar, viver e frutificar em tudo que vimos acima. Então veja que coisa interessante, né? Se o modelo é Jesus Cristo, para a gente poder produzir frutos, né, de caráter, que é o caráter de Jesus, a gente precisa de imitá-lo, precisa de segui-lo, precisa de amá-lo e de admirá-lo. Se você não ama ou não admira o Senhor, como é que a gente vai imitá-lo? Não tem jeito, né? Não tem jeito. Interessante aqui que se a gente vê a sequência, né, sem fingimento, a humildade, a mansidão, serenidade, misericórdia, coração puro, chega no ponto que é sermos imitadores de Jesus, né? Uhum. Porque Jesus era tudo isso. É. E para a gente chegar a ser como Jesus, a gente tem que passar por todo esse processo primeiro. Exatamente. Eu tirei muitas das coisas, ou a maioria das coisas que estão nessa apostila, eu tirei também de um estudo de uma outra pessoa, cujo nome eu não sei, mas é um estudioso da Palavra de Deus. Eu falei, porque eu deveria ter mencionado, a não ser que está na apostila geral, deixa eu ver aqui. Não está, eu não creio que eu botei na apostila mais completa não. Isso aqui é o resumo daquela apostila inicial. Eu não creio que eu coloquei. Eu vou procurar ver para poder dar crédito à pessoa, porque não é justo a gente copiá-lo sem... Né? Então o seguinte, coisa interessante aqui é o seguinte, é que imitar a Jesus Cristo, amá-lo, etc, etc. Agora, uma coisa que eu quero, antes de ler a 1 Coríntios 11:1, eu quero ressaltar aquilo. O caráter de muitas pessoas eu estou falando das pessoas que não estão estritamente ou não têm a maturidade ainda. Eu não posso julgar de achar que a pessoa não é cristão ou que é cristão, isso não é problema meu, é problema da pessoa com Deus. Mas o que a pessoa mostra, muitas pessoas mostram é o seguinte: elas, por se acharem boas ou melhores do que outras, elas querem imprimir nos outros a maneira como elas pensam, ou a maneira como elas... Isso é uma fonte de conflitos enorme. Sem dúvida, né? Porque não foi isso que Jesus ensinou, né? Não foi isso que Jesus ensinou. Então, veja só, inclusive tem uma coisa muito importante que se aplica especificamente ao assunto de evangelismo e o assunto de nos relacionarmos com a cultura de outras pessoas, com a cultura de outras nações. Veja só, eu gostei daquela parte que eu li, no material aí, que eu já não me lembro qual foi, que ele diz o seguinte: você querer obrigar ou submeter uma igreja de um outro país, de uma outra cultura, submeter ao nosso modelo, isso é uma forma de colonialismo. Que reflexão extraordinária, né? Portugal colonizou o Brasil. Será que fez um bom trabalho? A gente vê pelo que está no Brasil hoje, eu não estou... eu estou dizendo de um fato constatado. Tem até um programa lá no Brasil que está mostrando, desde a época da colonização, quem foi... eu amo o povo português, mas uma coisa interessante... Quem foi mandado para o Brasil para colonizar o Brasil, pela história mostra isso, sabe o que foi? Foram aqueles caras que eles queriam se livrar. Era a escória. Então, por que chegar? Estou dando um exemplo sobre o assunto de colonialismo. Os primeiros que chegaram no Brasil, que vieram de Portugal, não era gente de boa índole, não era gente com bom propósito. Por que eles começaram? A primeira coisa que eles fizeram foi atacar os índios para roubar o pau-brasil.
Então significava que eles queriam o quê? Roubar. Roubar não vem de gente que está com uma boa intenção. Não. Então, usando essa coisa que eu acabei de falar, uma igreja de uma cultura chegar lá e querer impor exatamente o modelo e a forma como ela opera, é como querer subjugar, do ponto de vista de colonização, subjugar a cultura do outro povo. Por quê? Porque a cultura do outro povo, pregar o evangelho, e o evangelho é uma coisa só, em qualquer cultura. Né? Ele é válido para toda a cultura. Agora, pregar a nossa forma de fazer, do ponto de vista estrutural. Tem igrejas aí, eu estou explorando um pouco mais isso, para vocês poderem perceber aí. Ontem, numa reunião que eu fui muito claro. Eu falei para eles assim, escuta, meus irmãos, quero dizer a vocês o seguinte, quando a gente imagina a igreja na África, quando a gente imagina a situação da África, a gente faz segundo o nosso conceito, né, do que se passa lá. Agora, quando a gente vê fotos, sim, ou quando a gente vê vídeos, eu mostrei para eles lá, eu levei fotos, a chefe lá do grupo, a líder do grupo, chefe não é a palavra correta, que ela é uma mulher de Deus, mas a líder do grupo, ela teve o cuidado de imprimir aquelas fotos, aquelas coisas para as pessoas que não tiveram a oportunidade de ver no internet. Então, aí eu falei, só quando a gente vê a realidade é que a gente diz, uau, a realidade é outra. Então eu comecei a minha conversa explicando para eles sobre o projeto aí para a África, né? Eu expliquei para eles o seguinte, olha, a igreja lá, olha só de a gente ver essas fotos, não é o conceito nem a prática de muitas, não posso falar também todas, de muitas igrejas na América. Tem igrejas na América que tem uma estrutura enorme, tem os 35 comitês, cada um para tratar de uma coisa, tem isso, tem a estrutura. A igreja não é estrutura. Não é estrutura. A igreja não é estrutura. A igreja na África, a igreja em outros países onde a cultura é diferente, tem que ser respeitada a cultura, porque fazer igreja na África é muito diferente no conceito anglo-saxônico de fazer igreja aqui nos Estados Unidos. Exato. Eu também quero deixar mais uma vez claro, existem igrejas aqui que são fiéis ao Evangelho, não estão preocupadas com o carpete, com o tapete do chão, não estão preocupadas com a beleza do lugar onde se reúnem, mas tem igrejas que estão praticando o Evangelho, estão alcançando pessoas, estão evangelizando. Eu vou ter a oportunidade no futuro de mostrar uma estatística que eu analisei de um livro publicado aqui, que mostra igrejas grandíssimas, em número, igrejas que estavam fazendo supostamente tudo para ajudar as pessoas, mas na verdade mesmo, ao fim e ao cabo, não estavam cumprindo exatamente o que Jesus queria que fizesse. O que é triste, né? Porque essas igrejas que não estão focadas no modelo de Cristo, é a questão do modelo. Tem muitas igrejas que funcionam como se fosse uma companhia, uma corporação, uma companhia que trata de negócios. Ali tem a diretoria, ali tem não sei o que, tem não sei o que. O propósito de fazer negócio de uma companhia comercial ou industrial, né, é fazer lucro. É fazer lucro. Aí, o propósito da igreja não é tudo que se resolve com dinheiro. Precisa do dinheiro? Precisa. Mas o dinheiro, o lucro, não é a meta da igreja. Então, isso aí é muito importante porque diz respeito ao modelo. O modelo que a gente tem que seguir de igreja é o modelo de Cristo. E não querer inventar, né, um negócio altamente sofisticado que foge do princípio básico. Porque daí entra também ali o que nós acabamos de ler acima, fazer acepção. Fazer acepção de pessoas. Você vai numa companhia para você comprar um negócio. Se você não tem o dinheiro, você compra? Isso é uma maneira de acepção. A gente sabe que o comércio, o objetivo não é dar nada. Mas o objetivo da igreja é dar. É melhor dar do que receber. Está lá. Sem dúvida. Né? E não tem... Hoje as igrejas maiores, as igrejas grandes só vão atrás de abrir igrejas onde dá lucro, onde dá retorno financeiramente, quer dizer, não estão ali interessadas em buscar a salvação para o reino de Deus das pessoas, não estão ali para servir. Exatamente, por isso é que eu falei com alguns amigos meus, eu já esbravejei no telefone falando sobre esse assunto especificamente.
ir para a África, ou ir para a Índia, ou ir para a China, para chegar lá e fazer um prédio muito bonito, né? Fazer um prédio muito bonito, feito para mostrar grandeza. Não resolve, né? Não resolve. Não resolve, porque a gente volta lá no princípio de novo. Jesus pregava no templo? Pregava. Mas aonde é que são os sermões mais impactantes de Jesus? Nas montanhas, o ar livre, reunido com pessoas, sem nenhum teto sobre a cabeça deles. Né? Eu dou glória a Deus pelo que está sendo feito aí, pelo menos por vocês. Eu não conheço o contexto em geral, mas eu dou glória a Deus porque vocês estão fazendo a igreja, edificando a igreja que o Senhor quer que edifique. Exatamente. Né? Imagina se tantos milhares e milhares de dólares que são gastos com prédios suntuosos fossem gastos no propósito, na finalidade da igreja. Né? Nós não estaríamos vivendo nos tempos em que vivemos hoje, né? Porque por causa da igreja ter perdido o caminho da verdade de Jesus, é que nós estamos encaminhando para o fim dos tempos. Exatamente. Então, vocês são chaves, evangelistas e pastores e diáconos e diaconisas, chave naquilo de cumprir o propósito que o Senhor quer. Né? E aí ele indica para ir para 1 Coríntios 11:1, que diz o seguinte: sede, o apóstolo Paulo falando, sede meus imitadores, como também eu de Cristo. É que coisa linda. Ele não está mandando ser imitador porque pelas boas coisas que ele fez, ele tá querendo que sejam imitadores dele como ele é de Cristo. Então, ele foi um servo do Senhor que mais deu do que recebeu. Sem dúvida. O apóstolo Paulo, né? Para cumprir o propósito dele de sair evangelizando no meio dos inimigos, né? Ele esteve preso, ele passou por todos os sofrimentos, mas ele fez o que o Senhor queria. Só dando um último ressalto aí, pastor Paulo, na questão de impor, né? A minha ideia, ou a ideia de uma igreja para outras pessoas, a gente tem que voltar mais uma vez na base de tudo, né? Porque se fosse para impormos alguma coisa, Deus teria nos imposto o quê? Amá-lo de todas as formas. O que ele não fez, ele fez o quê? Ele criou as leis, mas nos deu livre arbítrio. Exatamente. Isso é essencial, isso que você está falando é essencial. Então a gente, quando alguém está tentando impor alguma coisa na gente, ou a gente tentar, nós principalmente, porque nós não vamos julgar as outras pessoas, mas a gente tem que olhar para nós mesmos quando a gente está tentando impor uma ideia, alguma coisa, se perguntar, será que isso está certo? Será que é isso mesmo? Né? Porque não foi assim que Deus deixou, não foi assim que Deus ensinou. Né? Então a gente não pode estar aí tentando impor ideias para outras pessoas. Muito obrigado, foi uma boa contribuição. E basta ver o exemplo da Santíssima Trindade. O relacionamento do Pai, do Filho e do Espírito Santo é sempre por amor. O Deus Pai não pegou na goela do filho dele para dizer, vai lá no mundo para tirar aquele pessoal lá da desgraça que eles estão. Não. Ele veio espontaneamente. Espontaneamente. Tanto é que lá em Apocalipse, quando João está chorando, quando ele viu o livro selado, né? Aí ele começou a chorar, porque quem é que vai abrir o livro? Exatamente. Porque se não houver ninguém para abrir o livro, tudo vai acabar. Exatamente. Aí o que acontece? Lá vem Jesus com a sua glória. Exatamente. Porque eu sou o Cordeiro, eu abro o livro. Exatamente. É muito lindo. É muito lindo. É apaixonante. Né? Seria interessante, meus irmãos aí, que vocês colecionassem essas coisas e produzissem, em cima disso que a gente está ministrando para vocês, que vocês produzissem algo próprio de vocês. Exato. Porque levaria a gente a aprender e levaria outras pessoas a aprender que igreja não é para ser imposta a nenhum povo. Não, de forma alguma. Que igreja, a base é amor, é humildade de coração e servidão. Amém. 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 Aleluia. Conhecer o Filho de Deus. Imagina se alguém pode ser um líder, um pastor, um evangelista que não conhece o Filho de Deus. Aqui diz, buscar, enquanto você vê as passagens aí, eu vou ler aqui.
Buscar estar em pura intimidade com o Senhor e o auxílio do Consolador. Quem é o Consolador? É o Espírito Santo de Deus. Buscarmos estar em pura intimidade com o Senhor e o auxílio do Consolador. Isso é que representa dizer conhecer, não é ouvir falar. Eu ouvi falar, né, do presidente Lincoln, presidente dos Estados Unidos, um dos primeiros presidentes dos Estados Unidos, é o Abraham Lincoln. Eu ouvi falar, mas eu não o conheci. Exato. Então, ouvir falar de Jesus é uma coisa, e ter uma intimidade com ele, aí sim, É outra. é conhecer, né? É conhecer. E sem conhecer a gente não pode, quer dizer, aí a gente vai estar ali usando, mais uma vez, voltando lá atrás no que nós lemos antes, do mascarar. Exatamente, mascarando a nossa atitude. Porque aí a gente está falando de uma coisa, mas nós não estamos vivendo, porque para viver você precisa conhecer. Exatamente. Então vamos ver lá o Efésios 4:13. 4:13. Efésios 4:13. Que diz o seguinte: até que todos cheguemos à unidade da fé e pelo pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então qual é a meta? A meta é a gente chegar à maturidade ou à plenitude do conhecimento de Cristo. A meta não é outra. O nosso processo de... Nós somos santificados pelo Espírito de Deus. O nosso processo de santificação, ele tem uma meta. Nesse ponto os americanos eu aprecio muito a cultura dos americanos, que eu mesmo não vivi essa cultura lá no Brasil. Eles estabelecem, ou eles imaginam ou determinam qual é a meta, onde é que eu quero chegar. Exato. Porque se a gente não tiver uma meta, aí, aqui, na China, em qualquer parte do mundo, se a gente não tiver uma meta, a gente a gente desvia do caminho. A gente começa a fazer isso, depois passa para ali, aí vem por esse caminho aqui e tal. Não, a meta, e esse versículo aí é extraordinário. Vocês leem depois e produzam alguma coisa de vocês mesmos em cima do Efésios 4:13, eu sugiro, né? Mera sugestão, mas para ficar muito claro dentro da visão de vocês o que o apóstolo Paulo estava falando aqui. A outra é João 15:5. João 15:5 diz o seguinte: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Oh, aleluia, Jesus. Aleluia. Tremendo, né? Nós somos os ramos da videira. A videira. Se a videira não produz, se a gente não produz, se nós somos os ramos e não produzirmos fruto, ser uma árvore muito bonita só de ramos, mas não produzir o fruto, Exato. o que nós estamos fazendo para o Senhor? Então essa ilustração aí do apóstolo Paulo é muito importante, porque fora dele, fora do tronco, né? É tremendo isso aí, viu, pastor Paulo? Fora do tronco a gente não produz nada. A gente é destinado a quê? Não tem vida. Não tem vida. Porque que galho é que vai viver sem estar ligado à Se árvore? você corta o galho e deixa ele ali, ele não presta para nada, só presta para ir para o fogo. Isso é profundo. Muito profundo. Outra coisa interessante para vocês, eu estou começando agora a estar muito incentivado a querer aprender de vocês. Então produzam, se possível, outra sugestão, alguma coisa muito bem elaborada, como vocês sabem bem fazer, né? Em cima do Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5, para a gente receber aqui. E aí, depois vai para a primeira carta de João, capítulo 1, versículos 1 a 3. Primeira carta de João, o Joãozinho, primeira carta do João. 1 a 6. O que ele diz aí? Primeira carta de João, capítulo 1 a 3. Capítulo 1, 1 a 3. Pois é, o que ele diz aí? O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou,
e nós a temos visto, e dela demos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho Jesus Cristo. Coisa linda, né? Maravilhoso. Que coisa linda. Se não conhecêssemos mais nada da Bíblia, se a gente não lesse mais nada da Bíblia e lesse somente esse capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 3, a gente entenderia perfeitamente o que é ser um evangelista. Sem dúvida. Né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar isso aqui, eu vou botar na coisa do meu carro. Toda vez que eu entrar no carro, eu olhar ali, botar na geladeira, botar... Isso é tremendo. É tremendo. Isso aqui é chave para nós entendermos a nobreza que é o chamado de evangelista, né? Então, o testemunho da palavra e do Espírito Santo nos levam a conhecer e ter intimidade com Ele. Né? Submeter-se ao senhorio do Senhor. Está lá em Romanos 10, 8 a 9. O que diz em Romanos 10, 8 a 9? Para a gente ganhar tempo. Hoje eu estou com pressa porque nós temos compromisso, tanto a Erlane quanto eu, e a gente está, e eu agradeço, Erlane, porque você está tirando do seu tempo para vir aqui, viajar até aqui, porque é longe, né? No meio de tanto compromisso que você tem. Mas isso é para a obra do Senhor, para a honra e glória do Senhor, e eu faço de todo amor, de todo o coração, e cada vez que eu faço é uma satisfação grande para mim, para poder estar participando disso. Para mim é um aprendizado. Amém. Para mim também. Romanos 10. Romanos 10, do 8 a 9. Está falando da meta do trabalho do evangelista. Olha só. 8, 9. Porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Aleluia, Jesus. Bendito seja o teu nome. Amém. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração, tem que vir do coração, né? Creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo, porque a nossa certeza está de que nós vamos também ressuscitar, como ele ressuscitou no terceiro dia, como está explicado lá em Tessalonicenses. Depois a outra é submeter-se ao senhorio do Senhor, que são os versículos seguintes. Esse é o que nós acabamos de ver, né? 8, 9. 8, 9, em Romanos. Ah, sim, submeter-se à autoridade dele. E depois a obediência irrestrita, em Filipenses 2,8. Obediência irrestrita. Ele diz assim: a época em que vivemos tem ressaltado cada vez mais que o ser humano vive em rebeldia contra Deus e a sua palavra. Essa é a realidade do mundo. O ser humano vive em rebeldia contra Deus e contra a sua palavra. Então Jesus nos mostrou que a obediência ao Pai deve ser praticada. Filipenses 2,8. A palavra de Filipenses diz: a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Isso é uma coisa que a gente tem que pensar todos os dias, no sacrifício que Jesus fez, né? A gente já até comentou isso nos vídeos anteriores, o sacrifício que Jesus fez para a nossa salvação. Ele negou-se a si mesmo, negou-se o poderio de Deus dentro dele para poder... Se esvaziou de si mesmo. De si mesmo. Muito bem. Então é o seguinte, agora na última página desse resumo, negar a si mesmo, que é o que você acabou de falar, mas aqui ele observa o seguinte: matar nossa carne e viver para ele. O negar a si mesmo é um verdadeiro atestado de compromisso com o reino. Jesus serviu e não foi servido. Adoramos ao Senhor de modo especial quando estamos negando ao nosso ego e multiplicando
negando o nosso ego e mortificando a nossa vontade, deixando que ele viva em nós. A gente não seguir a nossa vontade, não ceder à nossa vontade, e a gente obedecer a Cristo, isso daí é difícil, não é fácil. Porque a gente tem o ímpeto de querer fazer aquilo que a gente acha que é bom para a gente, mas na verdade ele é que sabe o que é o melhor para nós, né? Se dependesse de mim, eu essa hora estaria ministrando lá no Brasil, né? Porque lá a gente tem casa, etc, etc. Aqui a gente não tem casa, não tem nada, mas a gente tem a graça de Deus que nos dá o privilégio da gente estar fazendo isso aqui, né? Isso é um privilégio extraordinário. Então, a gente não fazer o que a gente quer, mas sim... Por isso é que a palavra obedecer está ligada à palavra amor. Quem não ama não obedece. Não obedece. Um filho que não ama o seu pai e a sua mãe não tem nenhuma vontade de obedecer. Ao contrário, tem a vontade sempre de dizer não em tudo, né? O que diz o Gálatas 2:20? Gálatas 2:20. Vamos ver aqui. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver agora tenho na carne. Vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Coisa linda, né? Maravilhoso. Já não sou eu mais quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Quando a gente chega a esse grau de maturidade cristã, é extraordinário. E o que segue isso aí é o 2 Coríntios 3:18, que dá continuidade a isso que ele estava falando ali. No 3:18 fala o seguinte, 3:18, ele fala o seguinte: mas todos nós, com cara mas todos nós, com cara descoberta, uma preciosa descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Está vendo? Então, nós não somos supostos de ficar estagnados, nós somos supostos de viver de glória em glória, viver pela fé, de glória em glória, porque a gente luta, mas em nome de Jesus a gente tem sempre vitória, não é, irmã? Sem dúvida. A paz do Senhor. Sem dúvida. Então, nós somos transformados de glória em glória na mesma imagem como pelo Espírito de Deus. Então ele fala que a nossa função é de refletir, né, como um espelho a glória de Deus. Para refletir como um espelho, a gente vai ver aquilo, o que vai ser refletido nas pessoas é aquilo que a gente não só está falando, mas o que a gente faz. Não é isso mesmo? É isso. E depois, que possamos caminhar moldando o nosso caráter de glória em glória e que isso seja como aroma suave, tem até uma música bonita, como aroma suave subindo à presença de Deus. Um verdadeiro meio de adoração. Outra coisa, a verdadeira adoração é isso aí. É tudo isso junto, que é a verdadeira adoração. Depois o genuíno arrependimento para encerrar. Muitos de nós temos um despertar, e aí nos damos conta e sentimos o desejo de nos desculpar por coisas que tenham acabado mal. Mas isto não significa o nosso arrependimento dos nossos erros. A gente chegar e pedir, olha, me desculpe, porque eu não queria fazer aquilo, eu acabei fazendo aquilo com você. Desculpar-se ou ter remorso não é o mesmo de arrependimento. Às vezes a gente tem remorso, né? Fica aquele negócio lá no fundo, eu não devia ter feito, eu estou com remorso. Mas isso é diferente de arrepender. Sabe por quê? Porque o sentido da palavra original, arrepender-se, é dar meia volta. A gente está indo no caminho do abismo para cair no abismo, então antes da gente cair lá no abismo, é dar uma meia volta e voltar, ou seja, não seguir no caminho do que a gente faz. Porque remorso, você pode ter remorso, mas de alguma maneira acaba fazendo a mesma coisa. Né? Pedir desculpas, você continua maltratando a pessoa e pedindo desculpa, mas isso não vai resolver. É preciso que a gente dê uma meia volta na nossa atitude para a gente poder voltar para o lugar certo. Né? Lamentamos que alguém tenha notado e apontado nossos erros, mas preferimos continuar a enganar, não confessando realmente a verdade. A gente procura sempre a culpa de alguma outra pessoa,
né? Botar culpa em outra pessoa. Né? Mas, na verdade, isso não é arrependimento. Arrependimento mesmo é algo muito profundo. Esta, pode, por favor. Volta lá no comecinho, né, onde que a gente falou da sinceridade. Da sinceridade. Da sinceridade, porque você daí está se enganando a si mesmo, não está sendo sincero. E quanto mais você se engana, mais longe fica de realmente se aproximar de Deus. Exatamente, mais vai se aproximando do abismo. Do abismo. Esta é a maior diferença entre desculpar-se e a real atitude de arrependimento. Neste caso, a vida do cristão em geral e do evangelista, do pastor ou do educador fica sempre agravada pela culpa ou pela vergonha. Pela culpa da vergonha. A vergonha é algo que afeta o ser humano de forma terrível. Às vezes você não revela alguma coisa porque você tem vergonha, mas ao confessar, a gente se libera de tudo, se libera do peso que ficou nas costas, se libera da culpa e se libera da vergonha de ter feito a coisa errada. Né? Então, desta maneira, um evangelista, um pastor ou um líder tem que realmente ser um exemplo de caráter, um imitador de Cristo. Caso contrário, não se sentirá livre para proclamar a palavra que realmente liberta, porque o inimigo das nossas almas estará sempre a buscar as nossas falhas para nos oprimir. É isso aí. Glória ao Senhor Jesus. Irmão, você pode fazer a oração de encerramento, por favor? Com certeza. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, mais uma vez nos reunimos aqui pela Tua graça, pela Tua misericórdia, e agradecemos, Senhor, por esta oportunidade que assim o Senhor nos concedeu, de mais uma vez, ó Pai, estarmos produzindo este material para o ensinamento, Senhor, dos nossos irmãos aí em Moçambique, e que esse material venha ser usado de forma, Senhor, que venha trazer frutos para esta colheita que os nossos irmãos aí estão tentando semear a palavra de Deus e colher frutos, né? Os frutos são as almas colhidas para o reino do Senhor. Agradecemos pela Tua misericórdia, pela oportunidade que o Senhor tem nos dado e que o Senhor venha abençoar cada vez mais esse ministério do pastor Paulo, juntamente com os irmãos aí em Moçambique, e que as portas venham se abrir para suprir todas as necessidades que hão de vir para dar continuidade a esse trabalho. Em nome de Jesus. Amém. Amém.